É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós temos falado a respeito do poder da palavra, né? Domingo passado nós falamos a respeito de Gênesis, começamos com Gênesis capítulo 1, verso 1, discorremos em alguns textos da Bíblia e hoje nós vamos discorrer em alguns outros. Você não precisa se preocupar porque esses textos estão aqui, vai para a sua mão, já sabe que vai para a sua mão, fica ligado, tá bom? Só use a palavra também para discorrer comigo na palavra, mas na quinta-feira nós vamos tratar mais acuradamente, né, na vida de cada um de forma específica, aquilo que o Espírito Santo falar com você nesta noite. Então hoje nós vamos falar sobre a diferença entre palavra logos e o rema. Mas antes de nós iniciarmos a palavra de uma forma direta, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no versículo 38. Lucas, capítulo 1, verso 38. Quem achou, diga glória a Deus. Lucas, capítulo 1, verso 38. Eu queria um corajoso ou uma corajosa para ler esse versículo. Quem? Eu quem? Júlia? Deixa o Tiago ler. Tiago lê. Você já leu a semana toda. Lucas, capítulo 1, verso 38. Amém? Amém. Vamos lá. Pode deixar. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Amém. E o anjo se ausentou dela. Ô glória. Faça-se em mim conforme a tua palavra. E é sobre esse direcionamento da palavra que nós vamos falar agora. Os dois vocábulos rema e logos possuem o mesmo significado que é palavra. Seja rema, seja logos, ambos significam palavra. Em teologia dizemos que logos é a palavra de Deus que foi dita, aquela palavra escrita. É a letra propriamente dita. É o conhecimento natural do que a Bíblia diz. Então, quando nós lemos alguma coisa na palavra, na Bíblia, nós estamos mencionando, estamos replicando, estamos citando no mundo espiritual e também no mundo material alguma coisa que Deus disse no passado. Dessa forma, a Bíblia, na sua totalidade, é a palavra de Deus, que é o Logos de Deus. O que Deus já falou é uma revelação geral da vontade de Deus para o homem. Então, quando nós abrimos a Bíblia e começamos a ler a palavra do Senhor, a gente tem um discernimento direto do que Deus tem para a raça humana, para o homem, em qualquer que seja o local que ele habite. Seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, seja na China, seja na Rússia, seja na Polônia, seja na Colômbia, seja na Venezuela, seja na África, qualquer país da África. A palavra de Deus é ela mesma, ela não muda. Embora algumas pessoas estejam trabalhando para tentar mudar alguns versículos na palavra, ele pode até mudar o que está escrito aqui no livro, mas o que está escrito no coração de Deus, e aquilo que Deus determinou, aquilo que está nos originais da palavra de Deus, isso ninguém vai conseguir mudar. Na prática, o Logos é Deus falando uma vez de uma forma geral, aquilo que está escrito, e isso aí, meus irmãos, se você quer saber qual é a vontade de Deus para o homem, qualquer que seja o lugar na face da terra, se você não sabia o que Deus tinha com você de forma geral, basta você pelo menos uma vez por dia abrir a Bíblia em sua casa. Abrir na escola, abrir na hora do recreio, na hora do almoço. Se você abrir a palavra, você vai ver Deus falando com você por intermédio de quem? Do Espírito Santo de Deus. Porque quando eu abro a palavra, eu começo a ler a palavra, o Espírito Santo começa a ministrar no meu coração qual é a vontade direta de Deus.
Nós costumamos ensinar que existem duas vontades de Deus. Existe a vontade ativa e a vontade permissiva. O que é a vontade ativa? É aquilo que Deus quer que façamos. E vontade permissiva é aquilo que, por misericórdia, dependendo das circunstâncias, Ele permite que aconteça. Está entendendo? Deus, eu quero você sentado aqui. Mas por algum motivo você está com a perna quebrada, você está muito longe, alguma coisa está acontecendo, você não tem como se locomover. Senhor, eu posso te ouvir daqui, da onde eu estou? Ele vai permitir que você ouça da onde você está naquele momento, mas porque você não tem uma vontade, não tem condição direta de estar aqui onde Ele mandou. Então, nesse caso, entra a vontade permissiva de Deus. Então, nós agimos no mundo com duas permissões, a vontade ativa e a vontade permissiva. Nessa noite, você acha que você está aqui, é vontade ativa ou vontade permissiva de Deus? Quem acha que é vontade permissiva, levante a mão. Quem acha que é vontade ativa, levante a mão da mesma forma. Glória a Deus. Por que é vontade ativa? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo mundo se salve e que ninguém se perca. Diga para o teu irmão, Deus quer que você se salve. Não importa o que Deus tenha que fazer, Ele vai arrumar um jeito de chamar a tua atenção e falar, você é meu, você é minha, eu não abro mão de você. E é por isso que você está aqui. Alguém te convidou para estar aqui, não foi? Essa pessoa que te convidou para estar aqui, ela estava sendo usada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Olha a sua importância. Deus, no caso aqui foi diferente, né? A Cristiane se ofereceu, oi, eu estou aqui, olha para mim, me veja. Amém. Deus tem seus meios de fazer, entendeu? Mas o que acontece? Eu não sei o que você estava pedindo ao Senhor, mas Deus usou alguém que estava perto, alguém que ia olhar para você, que ia atentar para a sua necessidade, que ia receber uma direção do Espírito Santo, ia te receber naquele momento, o seu cumprimento, falar, vem comigo, vem para um lugar bacaninha que eu vou te levar para você conhecer o que Deus tem com você. Então, Deus tem sua maneira de trabalhar. Então, hoje, nós que estamos aqui, pela graça e misericórdia, estamos aqui pela vontade ativa de Deus, porque a vontade do Senhor é que nós estejamos na sua casa todos os dias. Então, nós temos em alguns textos, você não precisa abrir a sua Bíblia agora, só acompanhe, se você quiser anotar, você anote, tá? Mas, bom, há alguns textos na Bíblia que vai nos reportar a palavra logos, a palavra escrita, a vontade direta de Deus para toda a raça humana. A primeira delas está no livro de João, no capítulo 14, no versículo 23. João, capítulo 14, verso 23, onde diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, ou guardará o meu logos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Isso é para alguém em específico? Não, é para todo mundo. Quem ama a Deus, quem diz que ama a Deus, quem diz que é cristão, precisa ler a palavra e guardar a palavra. Ler a palavra, guardar a palavra e praticar a palavra. Ler a palavra, guardar a palavra, falar a palavra e viver a palavra. Amém, Ana? Amém, Ana? Então, segundo versículo, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6, que está escrito assim, criados com a boa palavra da fé. Criados com a boa palavra da fé. Paulo estava falando para Timóteo, Timóteo, tem algo maravilhoso em você? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Não precisa anotar não, fique em paz aqui, isso vai para a sua mão depois. Paulo estava falando para Timóteo, Timóteo, preste atenção que há algo especial em você. Você tem estrutura suficiente para alcançar o que o Espírito Santo tem te revelado, aquilo para o qual Deus te chamou, porque você foi alimentado com a palavra. Detalhe, Timóteo foi um menino, já era um jovem, né? Porque Paulo, quando chama para o ministério, ele ainda é novo, igual eu, né? Novo assim, igual a mim, né? Então, quando ele foi chamado para o ministério, eu tiro a brincadeira e entro na verdade, eu fui também chamado para o ministério novo, né? E ele, por que Paulo chama ele e fala essa palavra para ele? Porque ele, desde a sua pequena idade, pouca idade, ele tinha sido criado na doutrina. A mãe e a avó dele, tá, eram mulheres de Deus.
E elas ensinavam aquele menino dentro na palavra. Então ele foi crescendo, conhecendo a palavra a fundo. E detalhe, o menino judeu, e ele tinha dupla nacionalidade, ele era meio judeu e ele era meio grego, mas sendo um judeu, todo filho de judeu, o homem, quando ele chega aos 12 anos, ele tem que citar o quê? A Torá. Então ele conhecia muito bem o Logos. E agora o Senhor vai falar para ele que ele precisava manifestar o dom que estava nele, porque ele foi alimentado com a palavra, com o Logos. Também em 2 Timóteo capítulo 2, no verso 15, diz assim, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui Paulo está falando para os obreiros. Apresentai-vos, pois, a Deus como obreiro aprovado, que manuseia bem a palavra e não tem do que se envergonhar, que manuseia bem o Logos. Nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, precisamos entender que a palavra de Deus é aquilo que nós temos que usar em todas as circunstâncias da vida. Muitas das vezes nós perdemos batalhas porque usamos as nossas palavras. Quando a gente fica no achismo, eu acho, eu quero, eu não concordo, tem que ser do meu jeito, porque lá na rede social fulano falou, porque ciclana falou, porque a pessoa que eu estou seguindo vive dessa maneira de falar essas coisas. Quando nós usamos esses termos, quando nós usamos as palavras de homem, é muito provável que a gente não tenha o sucesso que nós teríamos se nós usássemos a palavra de Deus. Porque contra a palavra, já diz o termo que contra fatos, contra a palavra não há argumentação. Contra a lei, contra o decreto, não existe argumentação. E não existe maior decreto do que esse. E um dos decretos que Deus tem aqui para você é que você é geração escolhida de Deus. Amém. Propriedade exclusiva do Senhor. Então ninguém pode tocar em você. Diga para o teu irmão, ninguém pode tocar em você. Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Aplauda o Senhor por isso. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Às vezes, por não termos conhecimento dessa verdade, a gente permitia ou permite que o diabo vá lá e tire uma casquinha. Fala assim comigo, acabou, Satanás. Diabo, aqui não. Aqui não tira mais casquinha não, porque agora eu estou selado. Selado com o quê? Com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E em 2 Timóteo, ainda capítulo 4, verso 2, ele fala assim para Timóteo: prega a palavra. Prega o Logos. Ensina a minha verdade. Ensina o que eu quero. Quando nós fazemos dessa maneira, nós estamos colocando as pessoas que nós conhecemos no bom caminho do Senhor. Então, o Logos de Deus é a vontade perfeita de Deus para a humanidade. Enquanto o Logos é a palavra de Deus falada no passado, preste atenção nisso, enquanto o Logos é a palavra de Deus pregada no passado, a palavra escrita, falada uma vez, a palavra rema é a palavra que Deus está falando para você agora. Lembra que eu te perguntei no início dessa mensagem se em algum momento da tua vida você tinha assim uma palavra ardendo no teu coração que estava movendo você a fazer alguma coisa que era muito importante, talvez alguma coisa que era muito difícil de acontecer? Então, isso aí eu acredito que era o Espírito Santo de Deus liberando uma palavra para o teu coração, que era a palavra ministrada para a tua necessidade naquele momento. Rema é a palavra transmitida com uma finalidade específica. Diga comigo, rema é a palavra transmitida com uma finalidade específica. É uma sentença, é um comando. Quando você sentir o Espírito Santo falando algo para você e olha para a direita, olha para a esquerda, não tem ninguém, e mais ninguém está entendendo o que está acontecendo, entenda, a palavra é para você. E quando o Espírito Santo ministra a palavra rema para você, também não tenta fazer com que as pessoas entendam o que você quer fazer. Porque a palavra foi dada para você. Quando nós lemos, por exemplo, lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 38, onde Maria fala, faça em tua serva a tua vontade,
Quem foi o primeiro que não entendeu o que estava acontecendo? O marido dela, José. Porque a palavra era para ela. Aquilo que ia chegar na vida dela e abençoar a vida dele também, sim, mas a palavra ministrada foi ao coração dela. Então preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Se o Espírito Santo está ministrando algo no teu coração hoje, se o Espírito Santo ministrar uma resposta ao teu coração hoje, não hesite, não retarde, não deixe para o ano que vem, no ano que vem, quando eu fizer tantos anos eu vou fazer. Não! A não ser que seja algo que dependa de você ser maior de idade, ou que você, de repente, tem que chegar a uma certa idade, como de repente ser um presidente da república, tem que ter, né? Tem que ser alguém de meia idade, né? Não pode ser um novo, como alguém que a gente deseja que seja, né? Vamos lá. Mas se não for, por exemplo, um juiz, um um juiz, talvez aí um desembargador, que tem que ter uma certa idade, né, para um chanceler, né? Mas se for alguma coisa que não precisa de meia idade para cumprir, se o Espírito Santo está ministrando ao seu coração, ministra isso, faça isso amanhã. Amém. Propõe em teu coração e vá fazer aquilo, porque palavra rema é a palavra que Deus está ministrando ao nosso coração para os dias próximos. Quando o Senhor falou a Maria, quando ele conversou com Maria, quando ele tratou com o coração de Maria, não demorou muito para aquilo acontecer. Aí você vai falar, mas passou um tempo, pastor. Passou sim, mas o tempo que passou até ela estar grávida e conceber o Filho do Eterno, ela foi se preparar para o evento. Um outro problema que existe é que muitas das vezes nós recebemos uma palavra direta ao nosso coração e ficamos esperando para ver se, quem sabe, talvez vá acontecer. Diga comigo, para acontecer, porque a palavra rema foi liberada no meu coração, eu preciso agir. Porque tem coisas que a gente tem que fazer, não adianta esperar acontecer. Está entendendo? A palavra foi liberada, se a palavra foi liberada, eu vou fazer a minha parte. Quando Maria recebeu a visita do anjo, ele lhe trouxe a palavra rema de Deus, uma palavra pessoal, não era uma palavra para todos. Guarde isso. Não era uma palavra para todos. O evento, a bênção, era para todo Israel. Depois, era para toda a humanidade. Mas o processo, o agente, o personagem, o sujeito da ação era Maria. A palavra era para ela. Você já percebeu que quando você está para fazer alguma coisa muito boa, algo está assim ardendo no teu coração, sabe? Eu estou sentindo uma vontade, coisa boa, tá? Coisa ruim não, coisa ruim chuta que é uma tumba, tá? Coisa boa, quando está assim uma coisa, um bem que você quer fazer a alguém, alguma coisa uma compra que você quer fazer que vai mudar a sua vida, da sua família, um curso que você quer fazer e aquela voz falando assim, vai que eu te garanto, vai que eu te garanto. Já percebeu que quando você recebe uma palavra como essa, as circunstâncias nunca são favoráveis? Já percebeu isso? Ou é só comigo que acontece? É isso mesmo, pastor. É isso mesmo? Mas alguém é assim? Preste atenção. Algumas pessoas dizem que o universo, ele conspira contra. A Bíblia já diz que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Então preste atenção numa coisa que eu vou falar para você. Quando você recebeu uma palavra, quando começar a fervilhar dentro de você, você começar a sentir que algo bom vai acontecer, que você precisa dar um passo e as coisas não ficarem boas ao seu redor, mantenha a base. Aleluia. Mantenha a base. Porque quando você recebeu a palavra rema, principalmente se essa palavra ela for falada, tem coisas que nós ouvimos, que é Deus ouvido da gente. Ouvi, sim, Senhor, estou ouvindo. Aí desce para o coração, aí está aqui fervendo, você está gerando aquela palavra dentro de você, só você sabe.
Mas tem coisas, às vezes, que Deus usa alguém para liberar. E quando Deus usa alguém para liberar uma palavra que você está precisando, nesse caso, não só você ouviu a palavra, mas seres que não querem que você seja bem-sucedido também ouviu. E vai começar a trabalhar para que as coisas dêem errado. Mas quando essas coisas começarem a dar errado, mantenha a base. Acredite que quem falou com você jamais perde uma batalha. Quem entregou algo para o teu coração, ele é poderoso para fazê-la cumprir, desde que você fique firme na promessa ou na base. Até aqui, amém? Amém. O Espírito Santo, quando nos fala de maneira específica, sempre usa o logos de Deus. Por que eu coloquei isso aqui? Porque tem pessoas que não conseguem entender quando é Deus que está falando e quando é o homem que está falando. Quando Deus está falando conosco, Ele vai usar uma palavra bíblica. Quando é Deus que está falando conosco, Ele vai usar uma palavra geral, uma passagem geral, algo que já foi determinado, alguma coisa que é decreto, alguma coisa que é lei, para falar para você que aquele decreto, aquela palavra vai se cumprir na tua vida ou por intermédio da tua vida. E aí você tem certeza que quem falou com você não foi o achismo do homem, não foi a vontade do pastor André, não foi a vontade do William, não foi a vontade da missionária Simone, não foi a vontade do Tiago, mas o Senhor, usando a palavra, aquela palavra que você orou, pediu: Senhor, se tu quer fazer algo na minha vida, fala isso para mim. Deus vai usar aquela pessoa, usando aquela palavra, o logos, aquilo que está escrito, aquilo que está determinado, para liberar uma certeza ao teu coração. Quando Jesus foi tentado no deserto, olha para cá, por favor. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, isso está lá em Lucas capítulo 4, ele recebeu a palavra rema de Deus para a sua vida. Mateus 4. Eu escrevi Lucas aí, mas Mateus 4, tentação de Jesus. Quando Jesus foi tentado, para cada palavra que o diabo lançava, cada logos, porque o diabo usou mentira ali? Não. Ele usou Bíblia. Ele usou logos. Para cada palavra, para cada logos que o diabo lançava diante do Senhor, o Espírito Santo liberava uma palavra rema para ele. E olha o que acontece aqui, ó. Ele diz assim, ó, quando o diabo fala para ele assim: se tu és o Filho de Deus, pede que essas pedras se transformem em pão. Pede que essas pedras se transformem em pão. E aí Jesus, na direção do Espírito Santo, o que ele libera para o diabo? Mas também está escrito o quê? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Diga comigo, vamos lá? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Só para fixar na sua mente mais uma vez, vamos lá? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por que é que eu estou pedindo você para confirmar essa palavra no teu coração? Porque, às vezes, o inimigo usa a nossa escassez, naquele caso ali era pão. Alimentação. Naquele caso ali era pão, era fome. Pode ser que o momento que você esteja vivendo não é de fome. Eu tenho alimento em casa. A minha despensa está suprida. Tem tudo lá em casa. Mas, quem sabe, numa outra área da sua vida, você está vivendo um momento de escassez. Olha para cá. Jesus jejuou todo aquele período. No final do período de jejum, o que acontece com ele? Ele sente fome. E aí o diabo vai lá na cara dele, ousado, abusado, né? Achando que ia ter sucesso na sua empreitada, vai tocar, querer perturbar Jesus com aquilo que era a escassez dele naquele momento. E aí toma-lhe uma lapada, toma-lhe um hariug, né? Toma um ipom de bobeira, porque tentou envolver Jesus com o logos.
Só que ele se esquece, Vinícius, que Jesus era o próprio Logos. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Oh, é muita burrice! É muita burrice! É muito, olha, como diz os carioca, é muita vacilação. O camarada vai tentar debater com o Logos. Com o haja de Deus. Com o haja de Deus. Com aquele que do nada faz tudo. E aí, olha o que ele manda. Nem só de pão viverá o homem. E aí a gente pega isso para a gente hoje. O que é que eu aprendo com isso? Justamente no dia da minha escassez que o diabo vai se apresentar para tentar me tirar do objetivo. E aí nós aprendemos na quinta-feira que Deus, antes de trabalhar no processo, ele nos mostra um objetivo. Jesus não podia errar ali, Jesus não podia se entregar ali, porque o objetivo era a nossa salvação. Ele poderia transformar a pedra em pão? Poderia, mas ele quebraria o princípio, ele quebraria a lei, sabe? Ele sairia da visão, ele sairia do propósito, sairia do objetivo que Deus havia tratado para a vinda dele aqui. E aí eu chamo para você aqui agora e digo para você, você está nesse mundo com um propósito. Eu posso ouvir um amém? Amém. Eu disse semana passada, você não é um ou um acaso, um erro, um acaso, um acaso, um erro. Você não é um erro. Você veio a este mundo com o propósito de Deus, Tiago. E Deus está trabalhando vocês para realizar coisas grandes neste mundo. Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. Mas o diabo vai usar o dia da escassez, vai usar o Logos para tentar tirar você da visão. Só que com o Espírito Santo, o Senhor vai liberar sempre uma palavra rema no teu coração. Por que a palavra rema? Porque é a palavra que Deus vai falar com você para o momento que você está vivendo. Diga comigo, nada e nem ninguém vai me tirar do propósito que Deus tem para a minha vida. Aleluia, aplauda Jesus por isso, meu querido. Quando a gente sabe os propósitos de Deus para a vida da gente, e eu costumo ensinar, quando a gente sabe quem a gente é, não interessa o que estão falando de nós. Não interessa o que as pessoas pensam de nós. Não interessa o quanto eu tenho que perder agora. Não interessa quantas pessoas vão se afastar de mim. Porque elas vão se afastar, mas elas vão voltar. Porque quando você inicia um processo, tudo aquilo que era bacana, que era maneiro, sai. Você fica sozinho no processo. Só que quando você começa a ter êxito, está ouvindo, Vinícius? Vinícius visitante? Quando você começa a ter êxito, quando você começa a galgar, hoje eu sou um menino ali da rua, onde eu ando de bicicleta, onde eu sou amigo de fulano, ciclano e beltrano. Mas ciclano e beltrano não tem projeto de vida. Não tem perspectiva, ele não sonha, ele não quer chegar a lugar nenhum, ele quer viver um dia após o outro. Aí o Espírito Santo ministra ao seu coração um projeto. Eu vou te fazer de você um homem assim, assim, assado, eu vou te colocar na posição tal. E você começa a sonhar, e começa a se preparar para que o sonho aconteça. O diabo vai usar pessoas no dia da sua fragilidade, no dia que você estiver triste, no dia que você estiver sem perspectiva, assim que as coisas que o domingo não for maneiro como foi hoje, feliz como foi hoje, para fazer assim, essas pessoas lançar no seu rosto as suas debilidades. E possivelmente elas se afastam. Elas não andam mais com fulano, está chato agora, fulano só quer saber de negócio de estudar, só quer se preparar para isso, para aquilo outro, mas ela se esquece que a vida dá volta. A vida é uma roda gigante. Hoje você está aqui embaixo, mas ela vai continuar girando e amanhã você vai estar onde? Por cima. E quando as pessoas te verem lá em cima, elas vão dizer assim, joga a corda, me puxa para onde você está, me puxa porque você foi vencedor, porque você conquistou. Então elas vão tentar voltar para a sua vida, Vinícius. Por quê? Porque Deus, quando
Ele fala alguma coisa e nós participamos do processo, Ele é poderoso para exaltar o nome dEle na nossa vida. E quando Ele exalta o nome dEle na nossa vida, tudo aquilo que foi embora, as pessoas que foram embora porque não acreditaram na palavra rema que Deus liberou no seu coração, quando elas veem o teu sucesso, elas vão voltar e dizer: como é que você fez de verdade para você chegar a esse lugar? Você vai falar, aí, ao invés de ser arrogante, prepotente, petulante, você vai falar assim: eu vou te ensinar a chegar aonde eu cheguei. Porque quando Deus nos coloca em lugar de destaque, é para a gente ajudar o próximo. E é isso que Deus vai fazer com vocês. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: eu estou liberando uma palavra para o teu coração. E quando eu exaltar o meu nome na tua vida, quando o teu nome brilhar na terra, aqueles que não acreditaram em você, aqueles que roubaram o teu presente, vão ter que ir na tua mesa, na tua casa, comer da sua alimentação, do banquete que você vai colocar. Porque ainda que as pessoas não acreditem e tentem passar a perna em você, elas vão ter que reconhecer que o Deus Jeová, o Jeová Sambaô, o Jeová de Sequinu, o Jeová Shaddai, o Deus El Shaddai, Ele é contigo, Ele vai suprir todas as tuas necessidades em glória. Aleluia. Então acredite nisso. Está difícil hoje? Fique em paz. Ó, faz comigo assim, ó. Ó. Pode ser que hoje, no processo, você esteja fazendo isso aqui, ó, descendo. Sabe? A vida é assim. E às vezes Deus nos faz descer um pouquinho, também sabe para quê? Para tirar o nosso orgulho. Porque o que Deus quer fazer com você, precisa que você seja humilde de coração. Oh, Jesus, Deus está falando aqui hoje. Às vezes Deus não pode fazer coisas maiores na nossa vida porque nós não sabemos abençoar as pessoas que estão ao nosso lado. Tem gente que quer só para si. Ou que não aprendeu a ouvir não aprendeu a passar por dificuldade. Às vezes Deus precisa fazer assim: roda gigante, gira mais um pouquinho. Só que isso aqui é um processo. Isso é um ciclo. Ela vai passar aqui, ó. Se até chegar aqui você aprendeu o que Deus está falando com você, o que vai acontecer com a roda gigante? Ela vai continuar girando e ela vai subir. Subir. E quando você chegar aqui em cima novamente, entenda que Deus está te levantando. Deus está glorificando o nome dEle na sua vida, para que você faça a diferença aonde você estiver. Amém. Se liga que José foi levado para o Egito para quê? Para ser bênção na vida dos seus irmãos. Às vezes nós passamos por desertos difíceis. O deserto é sempre difícil, né? Mas tem uns desertos que são piores. Tem uns Saaras na vida da gente, às vezes, né? É longo. Então, mas tem um propósito. Ninguém passa por dificuldades à toa. Olha para cá. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Quem é pai e quem é mãe aqui? Cachorro sério. Deus não tem prazer em te colocar de castigo. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: Deus não tem prazer em te colocar de castigo. Eu ouvi umas palmadas aqui. Deus não tem prazer em nos colocar de castigo. E quando Ele nos coloca de castigo é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. E aí tem um detalhe: o nosso castigo dura o suficiente para a gente entender em que nós precisamos melhorar. Quando você entende, fala assim: pai, mãe, papai do céu, eu já entendi. Ele fala: vem. E aí, ó, tem um lanchinho gostoso para você. Ele: vem cá, vai lá brincar. Tá entendendo? Só Nutella. Ah, eu tomo essa Nutella. Nutella? Não sei, é ela. O prêmio dela é Nutella. Respeita a Nutella dela. Respeita. Você está entendendo, meu querido? Então Deus, Ele tem sua maneira de trabalhar. Então o diabo se apresentou para tentar Jesus ali no deserto, para tentar tirá-lo do objetivo. E eu quero liberar uma palavra para você que está lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 7, que diz assim, ó: sabemos que se for destruída a nossa casa, a nossa habitação temporária, teremos em Deus vivemos. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos,
temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Amém? Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa casa celestial, ou da habitação celestial. 3. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. 4. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. 5. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito. Diga comigo, foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porém, porque vivemos pela fé, não andamos por vistas. Amém. Por que é que Jesus mandou na lata do inimigo aquela palavra? Primeiro porque ele era o próprio Logos, e depois porque ele tinha um objetivo à frente. Quando a gente tem um objetivo à frente, quando a gente sabe para onde a gente vai, o que a gente é no mundo espiritual, o que Deus tem com a gente não deixa palavrinhas contrárias, sabe? Ofertas contrárias, como eu costumo ensinar, a gente não deixa o diabo fazer promoção com o nosso nome. Eu tenho valor, e muito valor. Diga assim comigo, eu tenho muito valor. Eu não vou deixar o diabo fazer promoção com o meu nome. Eu não vou deixar o diabo me tirar do foco. Eu não vou perder uma coisa maior por causa de uma coisa momentânea. Agora, o que a palavra diz? Jesus não sentiu fome no deserto? Aqui também diz, que enquanto estamos nessa casa, nós gememos. É normal. Sentir dor é normal. Se entristecer é normal. Ficar apreensivo é normal. Só não podemos ter dúvida de Deus e do que Ele tem com a gente. Amém. Mas quando é que você não vai ter dúvida de Deus? Quando é que você não vai ter dúvida mais que você é um escolhido, você é uma escolhida? Quando é que você não vai ter mais dúvida do que Deus tem com você? Quando você tiver certeza de quem você é para Deus. Amém. Pergunta para o teu irmão, aí é livre. Pergunta para o teu irmão, o que você é para Deus? Pergunta para 3 pessoas, o que você é para Deus? Responda você mesmo. A pessoa te perguntou, responda para ela o que você é para Deus. Eu sou filho. Eu sou escolhido. Eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu. E você? Quem você é? No Senhor, eu salto muralhas, literalmente. Salto muralhas. No Senhor, eu derrubo gigantes. Quem você é? Quem você é? Quando você olha no espelho, o que a sua imagem diz para você? Baixa sua cabeça por 10 segundos e pensa, quando eu olho no espelho, o que é que eu vejo? O que é que a minha imagem fala de mim? Talvez até o dia de ontem você estivesse se sentindo um derrotado. Talvez até o dia de ontem você estava se sentindo alguém muito pequeno. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para mudar o teu sentimento, o teu pensamento, a tua percepção. Porque quando você entender quem você é, a primeira coisa que você não vai deixar as pessoas caçoarem de você, tripudiarem no teu sonho, passar por cima daquilo que você é. Você não vai mais deixar o diabo roubar aquilo que Deus tem ministrado no teu coração. Olha para mim, por favor. Então, acredite numa coisa. Deus te trouxe aqui hoje para mudar a tua concepção ao teu próprio respeito. Porque ninguém respeita quem não se respeita. Ninguém valoriza quem não se valoriza. Está entendendo? A primeira pessoa que precisa se amar é você mesmo.
A primeira pessoa que precisa acreditar no que tem no teu coração é você mesmo. Ninguém vai acreditar no seu sucesso antes de você. E tem gente que tem muito valor, tem muito talento, tem uma tremenda preparação, mas ela não acredita que ela é capaz. E aí fica vivendo de migalhas do que sobra. Deus não tem isso para você. Deus tem um novo tempo para você. Deus quer fazer você grande. Glória a Deus. E eu vou liberar para vocês aqui 2 ou 3 palavras que tem a palavra rema. A primeira delas em Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando você usa essa palavra, quando você usa o Logos de Deus, sabe a primeira coisa que não é atingida? A sua mente. Proteja a tua mente com a palavra, com o capacete. Amém? Amém. Lucas capítulo 1, verso 38, eu volto lá na Maria. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Quando você sabe quem você é, que você entende que Deus te escolheu, independente das circunstâncias que você estivesse vivendo, olha para cá, desceu fresquinho aqui agora. Não tem ninguém na Bíblia, ninguém, que quando Deus chamou para um propósito maior, estava tranquilinho, estava tudo bem, estava preparado. Você vê o Senhor chamando Moisés, estava passando um problema terrível. Chamou Davi, estava lá atrás da malhada, era o improvável. Como nós falamos aqui, né, na nossa gincana, chamou Baraque, todo quebrado, cheio de medo. Aí Deus vai usar quem? Débora, para entrar na cena. Mas quem foi o general que venceu lá? Foi Baraque, mas recebeu uma palavra rema de quem? De Débora. Então, mas não estava bem a situação. Você está entendendo? Quando Deus chama Maria, estava tudo bem? Não, ela estava noiva. E você sabe que se ela aparecesse grávida, a situação ficava ruim para o lado dela. Ficava estreito, como ficou. Então preste atenção numa coisa. Quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, geralmente a gente não está vivendo o nosso melhor momento. Deus está falando com alguém aqui hoje? Amém. Amém. Com certeza. Não espere o melhor momento para fazer aquilo que Deus tem com você. Olha. Não espere o mundo acreditar. Não espere likes. Não espere. Principalmente se você for fazer alguma coisa para Deus. Se você for fazer uma bobeira, aí todo mundo dá like. Viraliza rápido. Agora experimenta fazer algo para Deus. Experimenta fazer algo que vai mudar a sua conduta. Para melhor, é claro. Não espere like. Não faça porque você tem que fazer. Faça porque você sabe que Deus escolheu para fazer. Faça porque você sabe que você é vencedor, você é vencedora. Faça porque Deus escolheu você para mudar a vida de alguém. Às vezes Deus quer nos usar para fazer algo porque Ele quer mudar a vida de alguém. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou entrando para essa faculdade? Por que eu estou entrando para essa escola? Por que eu estou nesse emprego? Porque Deus. Por que eu estou morando nessa rua? Por que Deus está me mudando de bairro? Porque Deus quer te usar para salvar alguém. Por que eu fui para um estado e depois voltei para o outro? É porque Deus quer te usar para alguém. Está entendendo? Não tenta entender Deus. Quem explica? Deus. Ninguém explica Deus. Como é que é a música mesmo? Ninguém explica. Ninguém explica Deus. Ninguém explica. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Do crente ao ateu, ninguém explica. Como se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Minha voz está bem ruimzinha, mas é isso aí. Então, se já tentaram te explicar Deus, deram com os burros na água, porque não dá para entender Deus. Como é que você explica Deus pegando um homem de 100 anos, quase 100 anos, com uma mulher
velhinha e faz os dois procriarem. Como é que você explica a Deus um camarada com um pedaço de pau na mão, toca na água e faz um povo atravessar um mar? De pés enxutos. Como é que você explica a Deus um camarada que ora a Deus e Deus faz chover ao redor dele e não chover dentro do copinho? Depois que ele ora de novo e Deus faz chover dentro do copinho, mas não chove em volta. Como é que você explica a Deus? Como é que você explica a Deus onde Deus leva um homem na casa de uma viúva e libera uma palavra rema, vai lá, faz o bolo, mas faz primeiro para mim. Aí ela vem, aí quando ele volta, ela fala, não faltará o quê? O azeite na botija e nem a farinha na panela. E rapaz, enquanto durou a seca, não acabou a farinha e não acabou o azeite. Palavra rema. Dá para explicar isso? Como é que explica a Deus quando Deus manda você entregar algo que aparentemente vai te fazer falta e você entrega, e quando você entrega, eu falo, tá maluco, você tá doido, você entrega, e ao invés de acabar, Deus multiplica. Explica a Deus? Não tem como explicar. Então, ao invés de tentar explicar, vamos viver o milagre. Amém. Quem quer viver o milagre aí? Glória a Deus. Então, eu não sei qual é a palavra que o Espírito Santo liberou no seu coração aqui hoje. Eu não sei o que o Espírito Santo falou com você aí, eu sei que ele tem falado comigo, mas a palavra para você hoje é: usa o Logos para dar firmeza, base à sua vida. E quando o Espírito Santo liberar a palavra rema para o teu coração, não espera ninguém entender, vai fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Eu posso ouvir um amém para essa palavra? Amém. Aleluia. Então se coloque de pé neste momento, porque nós vamos encerrar. Deus tem uma palavra para você aqui hoje. Deus tem algo novo para você. Eu não sei o que é, mas você sabe. Então baixe sua cabeça. Baixe sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, a tua palavra foi liberada ao coração da tua igreja. Tu conheces, Senhor amado, a vida de cada um. Tu conheces o deitar, tu conheces o levantar, tu conheces as certezas e as incertezas do coração. Tu sabes, ó Pai amado, a atmosfera que cada um vive, se é favorável ou desfavorável. O Senhor sabe como estava a mente e o coração de cada um quando a palavra foi ministrada aos seus ouvidos. Quem faz a obra é o Senhor, ó Deus, é o teu Espírito Santo. E Deus, independente, o Pai, do terreno, independente, Senhor amado, da atmosfera, independente das circunstâncias, eu sei que o Senhor tem algo poderoso para fazer aqui hoje. Eu te peço que aplique esta palavra ao coração desta pessoa, Senhor, para que Deus, essa palavra caia, Senhor amado, num coração fértil, num coração corajoso, a Deus, um coração, Senhor amado, sensível à tua voz, e produza o efeito para o qual o Senhor enviou a palavra nesta noite. Deus amado, eu declaro no nome de Jesus que cada um que aqui estiveram nesta noite ouvindo esta palavra sairão daqui, Deus amado, para realizar algo novo na terra, não somente também para fazer algo novo, mas para viver segundo o teu Logos, segundo a tua palavra, a tua lei, o teu decreto, Senhor, porque quando andamos, ó Deus amado, pautado no teu decreto, o inimigo não pode, Senhor amado, nos tocar, ele não pode destruir a nossa vida, porque a tua palavra, Senhor, ela é perfeita, a tua palavra, Senhor amado, ela é insolúvel, a tua palavra é imutável, e aquilo que o Senhor falou a nosso respeito, Satanás não pode mudar, Senhor. Então, Senhor amado, nesta noite, eu te peço, para a glória do teu nome, pela unção do teu Espírito Santo, haja mudanças, haja, Pai, cura, haja transformação e haja vitória na vida de cada um que esteve aqui e recebeu esta palavra direcionada ao seu coração, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Aplauda o Senhor.